Libero pensene, condição para a democracia. Parte 3. Do livre pensamento para o libero pensene. Nessa terceira parte da aula, iremos estudar o livre pensamento, os impedimentos internos e externos do livre pensamento, o conceito de pensene, o libero pensene e o livre pensamento e a desperticidade. No vídeo anterior, nós vimos os redutores da democracia através do soft power, das guerras culturais, das distorções históricas, da violência simbólica e da promoção do ignorantismo. No final da parte anterior, nós concluímos com a reflexão sobre os redutores da democracia pura, indicando ser o sistema de participação direta condição imprescindível, porém não suficiente para alcançar a democracia pura. Além do voto direto, outra condição necessária é a autonomia intelectual dos votantes, o pensar por si mesmo, um termo que em alemão podemos colocar como Selbstdenken, tão apreciado pela filósofa Hannah Arendt. A autonomia intelectual é alcançada pela condição de livre pensamento. Desse modo, o sistema de voto direto para a realização da democracia pura só é realmente efetivo com votantes livre pensadores. Mas o que vem a ser o livre pensador? O livre pensador é o indivíduo cujos posicionamentos a respeito de qualquer tema, seja de ordem cultural, social, política, religiosa, científica ou outra, são formados com base na razão, na lógica e na experiência pessoal, sem compromisso com autoridades, grupos, tradições, dogmas, teorias, ideologias ou até mesmo com as próprias opiniões passadas. Ora, mas como tal condição é possível? Para o filósofo galês Bertrand Russell, o pensamento não é livre quando ocorre penalidades, quando acarreta penalidades, sejam legais, econômicas ou de outra ordem. Por exemplo, a pessoa manifesta um posicionamento e perde o emprego. Mas também temos casos bem concretos. Olha só este caso aqui da intelectual libanesa Jomana Haddad. Ela, neste ano agora de 2015, agora, neste mês de março de 2015, ela acaba de ser proibida de entrar no Bahrein pelo governo do país por ser classificada como ateia. Vejam só o absurdo. Esse é um exemplo claro do preço do livre pensamento. Um outro exemplo também, nós podemos citar aqui, é do Fernando Baes. O Fernando Baes escreveu um livro, A História da Destruição Universal dos Livros. E ele vendeu mais de 2 milhões de exemplares pelo mundo. Ele é venezuelano e foi proibido de entrar nos Estados Unidos pelo governo Bush, devido às críticas que ele fazia sobre o memoricídio que os Estados Unidos estavam fazendo em algumas regiões, a partir da destruição de relíquias, de obras com o processo bélico, mas ele ganhou na justiça contra o governo Bush o direito de entrar nos Estados Unidos. Também é um outro exemplo de livre pensador. Tanto a Jomana Haddad quanto o Fernando Baes estiveram na Cognópolis, em Foz do Iguaçu, no curso também Heterocrítica de Obra Útil. Então, são dois intelectuais, hoje de abrangência global, que tiveram contato com a Conscienciologia e que nós podemos considerar como livre pensadores. E outro impedimento é o desequilíbrio informacional. Há favorecimento de informações para determinado posicionamento em detrimento de outro. Aqui entram a má informação e a desinformação. Contudo, para o pensamento ser livre, não basta a ausência de coação externa. É necessária também a inexistência de coação interna. Na esfera do pensamento, os coercitivos são, dentre outros, as ideações impulsivas,
dogmas, crenças, distorções cognitivas, lavagens cerebrais e violências simbólicas. Com base no exposto, o alcance do livre pensamento passa por duas frentes. A primeira delas, externa. Dentre as estratégias encontram-se a defesa da liberdade de pensamento, a acessibilidade informacional, glasnost, ausência de censura, e a segunda, interna, a promoção da autocrítica através da aplicação do pensamento crítico aos próprios pensamentos, atos, intenções, convicções e valores. Mas aí surge a pergunta: serão suficientes, então, essas duas frentes para frutificar o livre pensamento? A resposta é não, pois até aqui apenas se considerou variáveis intrafísicas, acarretando abordagem parcial. A monovisão intrafísica leva à falsa sensação de livre pensamento por supor a ausência de influência coercitiva, seja interna ou externa, apenas intrafísica. Deve-se considerar a multidimensionalidade, pois o real livre pensamento existe sem induções intra- e extrafísicas. Portanto, é necessário abordar esse tema sob a lente do paradigma consciencial proposto por Valdo Vieira. Sob a lente do paradigma consciencial, o livre pensamento é expandido para o conceito de libero pensene. Essa expansão se dá por meio do pensene, pensamento mais sentimento mais energia. Sempre nós manifestamos um pensamento que vai corresponder a uma emoção e que vai ter uma energia correspondente. Então, a liberdade efetua-se não só no aspecto do pensamento, mas também no emocional e energético. Assim, o libero pensene é a capacidade de se posicionar a respeito de qualquer tema, seja de ordem cultural, social, política, religiosa, científica ou outra, com base no autodiscernimento, sem compromisso com autoridades, grupos, tradições, dogmas, teorias, ideologias, consciex ou até mesmo com as próprias opiniões passadas. Para exercer a autonomia intelectual, o livre pensador aplica o autodiscernimento norteado pelo princípio da descrença. Não acredite em nada, experimente, tenha as próprias experiências. Mas há uma ameaça. Considerando a multidimensionalidade, o libero pensene é ameaçado por fatores extrafísicos, cuja personificação é o assédio extrafísico. O real livre pensamento se manifesta na ausência de cunhas mentais, possessão, subjugação patológica de qualquer tipo dos assediadores extrafísicos. Portanto, o libero pensene contínuo só irá ocorrer a partir da desperticidade. Com base no exposto, o real alcance da democracia pura depende, além das condições sociais, políticas, legais e metodológicas, da prevalência do libero pensene. Vou concluir essa aula com duas reflexões. Primeiro, você é um livre pensador ou uma livre pensadora? Segundo, está disposto ou disposta a pagar o preço da liberdade de pensamento? Bom, é isso aí. Espero que tenha gostado deste conteúdo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.